Olá, meu nome é Raimundo Azevedo, estamos de volta para nossa disciplina de métodos quantitativos. Vamos falar hoje sobre um software chamado Minitab, que é uma solução, uma ferramenta bastante interessante. Além de didática, ele contém bastante soluções na área de estatística. Você pode obter esse software por 30 dias de forma gratuita entrando no site da empresa, que é www.minitab.com. Lá você poderá selecionar, como está sendo mostrado agora aí na tela de vocês, você poderá selecionar o Minitab, mais informações e a partir desta tela você pode obter um download para 30 dias. Então está aqui os downloads, né? Baixe uma versão, uma avaliação gratuita por 30 dias. Eu recomendo que vocês façam isso durante essa disciplina, porque muitas das situações que nós vamos ver nas aulas serão possíveis de serem realizadas pelo Minitab. Os outros softwares que nós mostraremos, a exceção do R, que é de uma das aulas, são todos pagos e não tem versões demonstrativas. Portanto, o Minitab será útil durante os 30 dias de curso para vocês poderem fazer algumas experiências e algumas análises durante o curso. Bem, eu vou então entrar no software propriamente dito, que está aqui, a tela dele. O Minitab, ele é uma planilha e um banco de dados acoplado a um conjunto de macros e de soluções, de algoritmos com soluções estatísticas. Então você vai ver no menu principal, que está aqui em cima, alguns botões bem característicos do sistema de Windows, já bastante comuns aí no dia a dia de todos nós, né? Então, aqui no menu File, ele permite a você abrir, salvar e fazer uma série de procedimentos típicos de qualquer manipulação de arquivos. No Minitab, é muito importante que vocês reconheçam neste botão do File, este Open Worksheet. Porque muitos de nós trabalhamos com planilhas eletrônicas mais simples, não diretamente com os pacotes estatísticos, né? Então, a primeira providência é reconhecer esse botão e vamos abrir uma planilha para fazer alguns exercícios demonstrativos de como usar o software. Então, aqui, Open Worksheet, eu vou selecionar aqui embaixo do tipo Excel, que é preparei umas planilhas para a gente trabalhar, que estão aqui na área de trabalho. Vou pegar esta aqui, aula 1, que também tem no site para vocês baixarem e fazerem esses mesmos exercícios. E vamos abrir então a aula 1. Pronto. Reparem que ao fazer esse procedimento, aparece nesta área superior aqui do Minitab, que nós chamamos de seção, a área seção, ela dá todos os movimentos que estão sendo acionados durante a sessão do Minitab. Se você for salvar o conjunto, é importante aprender a salvar agora o projeto que você está construindo ao fazer essas análises, vai entrar em File, Save Project. Então eu vou salvar aqui o projeto, vamos chamar de métodos MQ do curso Princípios de Pesquisa Clínica 2011. Pronto. Salvamos o nosso projeto. Na área de baixo existe uma planilha que é comum a todas as planilhas, com colunas e linhas. O diferencial desta apresentação do Minitab, e que deve ser reconhecido rapidamente, é que cada coluna é batizada com a letra C e o número da coluna. C1, por exemplo, então é a coluna 1. Logo abaixo do título da coluna vem
o nome da coluna que você escolheu. Coisa que nos outros pacotes de planilhas não funciona assim. Então, no Minitab é bastante interessante porque a coluna C1 sempre será C1. E o nome da coluna C1 vem logo abaixo dela, sem ocupar nenhuma linha numerada. Reparem que aqui não tem um número de linha. A linha não está numerada aqui. Então, esta linha é exclusiva para os nomes das colunas que você escolher, da sua variável. Então, é interessante essa maneira de organizar a planilha, porque facilita muito quem está trabalhando os dados. Logo depois do título da coluna que você escolheu, no caso aqui método, né? Você tem o número da linha, número 1, número 2, número 3. Então, essas linhas vão indefinidamente e... Deixa-me acertar aqui. Elas vão crescendo indefinidamente. É um banco de dados, então, com uma capacidade enorme para você preencher com milhares de dados. Um pouco diferente de outras planilhas que também restringem o número de linhas, né? Então você aqui pode ir acrescentando de modo indefinido. Bom, reconhecendo então a área seção, que é onde vai sair o escrito, o laudo do teste estatístico, eventualmente as operações que foram feitas, com que planilha foram feitas, e aqui embaixo, reconhecendo que temos a planilha, podemos passar para fazer alguns exercícios de manipulação de dados. Reparem que esses exemplos aqui de colunas são os exemplos que a gente usou em aula teórica, na primeira aula teórica. Então, por exemplo, nós tínhamos trabalhado métodos anticoncepcionais em adolescentes. Tínhamos 4 métodos: tabela, preservativo, pílula e outros, e a contagem de frequência. Nós podemos realizar aquele gráfico de pizza, por exemplo, agora, diretamente, acionando aqui no menu principal Graph, Pie Chart, que é o gráfico de torta também, né, conhecido em língua inglesa como gráfico de torta. Aciona. As contagens estão numa única tabela, né, que está aqui. Format Table. A variável categórica é método. E a frequência que está aqui. Pronto. Eu vou repetir o procedimento para vocês acompanharem mais uma vez. Então, para fazer um gráfico de pizza da frequência de métodos anticoncepcionais, nós vamos entrar em Graph, Pie Chart, selecionamos aqui os valores do gráfico, estão numa tabela, indicamos, eu vou apagar aqui para ficar mais claro, a variável categórica é o método, ou seja, tipo de método anticoncepcional, e o sumário das contagens está na frequência, né? Está aqui na coluna C2, frequência. Reparem que aparece o número da coluna ao lado também, né? Frequência. Aí é só apertar o OK, pronto, já temos um gráfico de pizza. E tem variações em cima desse gráfico que vocês podem explorar agora também por conta de vocês. Acho interessante vocês entrarem com calma e explorarem diferentes versões do gráfico de pizza. Vocês repararam aqui na coluna, quando a variável é uma variável texto, aparece a letra T aqui, ó. Isso é importante porque isso identifica que é uma variável que não dá para fazer conta com ela. Então, quando uma coluna tem a letra T, fiquem atentos, porque não vai dar para fazer nenhuma conta com ela. É possível fazer categorias, mas não pode fazer conta como eu faço com a frequência aqui, que tem números. Então, a coluna 2 não tem nenhuma letra T associada a ela. A coluna 2 é uma coluna numérica pura. A coluna 4, hospital público ou privado, também tem o T. Parto também tem o T. Ou seja, são variáveis texto. Isso não quer dizer que não se possa fazer análises com variáveis texto ou variáveis nominais. Apenas que é de uma outra natureza. Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu obtenho aquela tabela de contingência pelo Minitab. Porque agora vocês
vão lembrar da aula, né? Que nós tínhamos uma tabela de contingência. Eu vou entrar aqui em Stat, que é o botão que dá acesso às rotinas estatísticas. Vamos entrar aqui no Stat em Tables, tabelas, e vamos acionar o Cross Tabulation, ou seja, tabela cruzada, tabela de contingência, Cross Tabulation, né? Com o Cross Tabulation, eu posso definir que variável vai nas linhas, por exemplo, hospital nas linhas, C4. Se eu clicar dupla, eu posso fazer clique duplo na variável de interesse, ela já é transcrita para linhas. Ou posso selecionar, por exemplo, parto para colunas e acionar o Select aqui. Está feito, então. Já conseguimos definir as linhas, é o tipo de hospital, colunas, o tipo de parto. Aqui no display, ou seja, o que vai aparecer para mim na área de sessão, na área Session, podem ser as contagens, os porcentagens de linha, porcentagem de coluna ou os totais percentuais. Vamos usar as porcentagens de linha para não ficar muito poluída a nossa primeira tabela aqui. Ainda não vou acionar nenhum teste estatístico, porque não é a finalidade desta aula de hoje. Mas vamos, por enquanto, acionar apenas as partes descritivas, né? A análise descritiva. Está aqui, apareceu aqui, ó, a nossa tabela. Então, foi tabulado hospital versus parto. Então, no hospital privado, foram feitas 45 cesarianas. Reparem aqui, ó, 45 cesarianas e foram feitos 35 partos naturais. No hospital público foram feitos 25 cesarianas e 95 partos naturais. Que porcentagem os partos cesarianos representam de todos os partos realizados no hospital privado? Então, a porcentagem de linha aqui me mostra que 56,25% dos partos realizados no hospital privado, 56% são cesarianos. E 43% dos partos são naturais. Por outro lado, no hospital público, 20% são partos cesarianos no hospital público e 79,17% são naturais. Então, quando eu encomendei a porcentagem nas linhas, eu tenho esse tipo de cálculo rapidíssimo, né? Vocês repararam que nós temos aqui 200 parturientes. Com um acionamento bastante direto, eu consegui obter uma tabela 2x2 que, se eu fosse fazer à mão, levaria alguns minutos, né? E com erro, geralmente, porque a gente vai contando, os dedos acabam, as técnicas de contagem na mão são bastante precárias e levam a erro, geralmente. Então, desta maneira, com uma coluna organizada, nós fizemos aqui a obtenção da tabela 2x2 bastante rapidamente, né? Nós também fizemos na aula um gráfico de barra com estas variáveis 2x2, né? Hospital público e privado. Então, vamos fazer um gráfico também semelhante àquele que nós fizemos na nossa aula teórica, né? Primeira aula de análise descritiva. Em Graph, lá no menu principal, acione em Graph, Bar Chart. Está aqui, gráfico de barras. Nós vamos fazer esse modelo não simples, mas um modelo cluster. Ou seja, eu quero que o Minitab agora agrupe os meus dados por uma variável de interesse. Ele conte, por exemplo, partos cesarianos e naturais em cada hospital diferentemente. Tá certo? Então, acionando o meu cluster aqui, dou um OK. As variáveis categóricas, então, são quais? Hospital e parto. Acionando rapidamente aqui a solução, pronto, está aí. Nós temos aquele gráfico de barras em que, para cada hospital, no hospital privado e no hospital público, aqui na linha tem o hospital privado, é esse conjunto, o hospital público é esse conjunto, nós temos partos cesarianos e partos naturais. Então é bastante simples a operacionalização. Vejam que com poucos acionamentos a gente consegue um resultado brilhante
em termos de representação gráfica, né? Ainda nessa tabela, com esses dados de partos em hospitais diferentes, eu posso entrar no Graph novamente, acionar o Bar Chart e fazer aquele gráfico empilhado, stack. Então, fazer o gráfico empilhado pode ser uma vantagem quando eu tenho muito mais categorias para analisar. Então, ao empilhar, eu fico com mais colunas num espaço semelhante de gráfico, né? Então, se eu tiver muitas variáveis para representar, o stack é uma boa solução. Então, acionando o stack, ok. De novo, eu posso inverter se eu quiser agora. Eu posso usar parto na frente e hospital depois. Eu tenho um gráfico assim, dessa natureza. Então, a cesárea tem um número maior no hospital privado do que no hospital público. Tá certo? Tá aqui, desculpa. A cesárea tem mais, numericamente mais, do que no hospital público. E, reversamente, o hospital público tem mais partos naturais. Ou seja, é uma figura fácil de fazer e que informa bem, rapidamente, né, o propósito dessa análise. Muito bem. Essa parte gráfica, então, como vocês viram, tem muitos outros elementos aqui. Aquele gráfico de Pareto, que eu recomendei para vocês, não está no Graph, não está na parte gráfica. Ele está na estatística. Ele está nas ferramentas de qualidade, no Quality Tools. Então, veja que o gráfico de Pareto está logo aqui, ó, que eu mostrei na aula teórica também. O gráfico de Pareto sai do Stat, Quality Tools, Pareto Charts. Então, aqui nós temos o método, né? E a frequência para obter o gráfico de Pareto. Tá certo? Uma construção também elegante, em que me mostra a tabela, o tipo de método anticoncepcional com frequência absoluta e percentual, e a frequência acumulada. Então é uma solução bastante simples e oferece um dado, assim, uma informação completa sobre o caso que eu estou estudando aqui, né? Economizando bastante esforço para explicar, muitas vezes, né? Ok. Então vimos o gráfico de Pareto. Temos outros gráficos aqui? Temos vários gráficos. Um de outro de interesse também é esse aqui, é o Scatter Plot. O Scatter Plot é o gráfico XY, ou seja, em que eu tenho uma variável quantitativa na abscissa e uma variável quantitativa no eixo Y, na ordenada. Então é um gráfico de eixo X e eixo Y para variáveis quantitativas. É importante lembrar que quando eu faço um gráfico, eu tenho que saber que variável eu estou lidando. Eu não posso usar um gráfico desse tipo Scatter Plot para variáveis nominais, por exemplo. Eu tenho que usar para variáveis quantitativas. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho. Nesta planilha eu não tenho um exemplo quantitativo, eu vou chamar uma outra planilha, então vamos lá. File, Open Worksheet, nós vamos abrir uma outra planilha, que é a de exames de pacientes. Então vamos abrir uma segunda planilha. Reparem que eu tenho agora duas planilhas no mesmo ambiente. É importante ficar atento a isso, porque quando eu quiser analisar a planilha de pacientes, dos exames, está aqui, ó, eu tenho que clicar em cima dela. Se eu quiser analisar a planilha, aquela inicial, a aula 1, eu tenho que voltar para cá. Então sempre é importante saber onde eu estou para poder analisar corretamente as minhas planilhas, né? Então aqui nessa planilha de pacientes eu tenho um conjunto de dados de 705 pacientes. 705 pacientes foram colecionados de ambulatórios aqui do Hospital das Clínicas para que nós pudéssemos verificar algumas situações de estudo, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico do tipo XY entre ureia e creatinina, para verificar se aparece algum padrão de relação entre elas. Então eu vou entrar lá em Graph, então está acionada a nossa planilha, Graph, Scatter Plot. Eu vou pegar um simples primeiro,
sem curva, sem nada. E vamos lá, variável y. Uma não depende da outra, evidentemente, como todos sabemos, a ureia e a creatinina são resultados da função, mostram uma parte da função renal. Então, não que uma se relacione à outra, mas a gente pode verificar se tem um padrão de associação entre elas, né? Nesse momento. Apenas para exemplo aqui nosso, né? Então, a ureia versus a creatinina. Até para a gente controlar o laboratório aqui, digamos que a gente queira controlar a relação, se as duas estão andando em paralelo direitinho ou não. Se eu fizer um OK aqui, aparece este gráfico aqui. Como era de se esperar, numa certa fase do gráfico existe uma certa relação de quando uma aumenta, a outra também. Agora, para valores muito acentuados de creatinina, nem sempre a ureia acompanha na mesma medida. Existe uma deformação aqui, né? O fenômeno não é linear. Não é um fenômeno tão de correlação perfeita entre elas. Mas, de qualquer forma, está aí um resultado gráfico bastante simples, que é possível visualizar um padrão de dispersão, né? Esse gráfico também é chamado de gráfico de dispersão. Muito bem. Podemos ver também, com esse scatter plot aqui, um gráfico em que ele faz uma regressão. Ou seja, ele vai desenhar uma curva, uma reta, aproximada de correlação entre as duas variáveis. Vamos escolher uma outra aqui, que seria, por exemplo, vamos ver se o HDL colesterol tem boa correlação com o colesterol total. Uma ideia, né? Dê um OK aqui, ó. Não está muito bom, né? A melhor reta possível aí tem um número tem um afastamento aqui, um erro entre medidas que é enorme, né? Ou seja, não dá para fazer uma boa reta, uma boa correlação entre HDL e colesterol. Eles não estão perfeitamente correlacionados, né? Visualmente é importante ter essa informação antes de fazer o tratamento estatístico, inclusive. Porque se eu fizer um tratamento estatístico aqui, pode até aparecer uma correlação, mas ela não é boa. A triagem visual é importante. A triagem gráfica na análise é fundamental. Nesses casos, principalmente, que eu vou atribuir valores e equações, né, relacionamentos diretos. Então está aqui. Então fazer gráfico no Minitab está ficando fácil. Imagino que vocês já começam a... Histograma, né? Histograma é um outro... Não é o gráfico de barra. Histogrâmica depende de agrupar os dados originais para poder fazer um resumo, né, dando continuidade ao processo. Então, vou fazer um histograma simples, e ele aqui de uma variável só. Por exemplo, vamos pegar o sódio, que é nosso conhecido aqui. O histograma do sódio, como é que seria? Selecionamos o sódio, histograma, está aí. Esse é o histograma simples. Eu posso encomendar também um histograma com a curva normal acoplada. Então esse é o histograma simples, histograma com uma curva normal acoplada. Resultado da média e o padrão. Vamos pegar o mesmo sódio. Está lá. Muito bem. Então, para essa distribuição aqui, esse histograma de sódio, nós temos, ele calcula para nós a média e o padrão, nos dá o N e plota, faz a representação gráfica da curva normal, daquela média, daquele desvio padrão, em cima do meu histograma. Então, também tem uma impressão visual direta, já é uma triagem interessante para saber se a distribuição se aproxima bem da normal ou não. É possível testar estatisticamente esse ajuste da normal aos dados, tá? Isso. Muito bem. Parte gráfica, vamos ver o que mais. Que pode ter interesse para vocês aqui, diretamente agora, né? Esse aqui é muito interessante, o Probability Distribution Plot. Os gráficos das diversas distribuições existentes estão contemplados nesta opção aqui. Então, vou mostrar para vocês agora como calcular aquelas áreas de interesse diretamente das distribuições, como na binomial,
na distribuição de Poisson e na normal para começarmos. Então, Graph, Probability Distribution Plot. Vamos ver primeiro uma distribuição simples, single, né? Aqui aparece uma janela onde eu devo selecionar qual é a distribuição que me interessa. Então vejam que a coleção de distribuições é enorme aqui, né? Eu tenho distribuição beta, binomial, Cauchy, quadrado, uma distribuição discreta, exponencial, F, gama, geométrica, hipergeométrica, integral, Laplace, de extremo valor, logística, log normal, negativa binomial, normal, Poisson, smallest extreme value, valor extremo menor, e T, a distribuição T, a distribuição triangular, uniforme e Weibull. É uma coleção impressionante de distribuições. A gente vai usar uma parte delas durante esta disciplina e possivelmente a parte mais significativa em termos de tratamento de dados biomédicos, tá certo? Hoje nós vimos a distribuição normal, vou começar por ela, que é a mais característica de todas, né? O que define a distribuição normal? A média e o desvio padrão. Então vamos lá. Vamos colocar a média e o desvio padrão. Quem gostaria de colocar uma média aqui? Então vamos lá. Sugira do colesterol nosso, do exemplo, né? 167,9. E o desvio padrão, 32. Número assim, pode ser fracionário também, pronto, 32,5. Agora basta clicar OK, ele mostra uma distribuição com média 167,9 e desvio padrão 32,5. O interessante, porém, não é ver a curva, mas é já calcular alguma coisa com a curva. Então vamos voltar lá no Distribution Plot, Graph, Probability Distribution Plot, e vamos calcular uma área embaixo da curva. Vamos ver que valores ela tem. Vou pegar a mesma curva normal, né, com o nosso 167,9 de média, o colesterol, né, e 32,5 de desvio padrão. Aqui, nesta outra aba, nós temos o Shaded Area. Eu posso escolher vários modelos diferentes de Shaded Area. Eu posso saber qual é a área que representa uma certa probabilidade ou qual a área que representa um valor de X qualquer. Lembram-se da aula teórica, eu usei 90 até a média para calcular qual era a probabilidade. Então, qual é o valor de X que me interessa? 90. Então, eu selecionei X, X value, e o valor de X, 90. Então, colocamos aqui OK. Vejam que a área ficou enorme aqui, né? Porque de 90 para frente. É uma área gigantesca, ou seja, tem os 50% aqui, né? Se eu tirar 50% daqui, eu vou obter aquele resultado de 49% que eu obtive na aula teórica. Veja, a área ocupa 99,17. Se eu tirar os 50% desta metade aqui, eu vou saber que aqui tem 49,17. Ok? Por outro lado, se eu quiser saber, eu dou a probabilidade, eu quero saber qual o valor que acontece, eu entro de novo em Graph, Probability Distribution Plot, View Probability, normal, mesmos parâmetros eles repetem, só que ao invés de usar o valor de X, eu quero usar uma probabilidade. Suponham vocês que eu queira saber qual é a cauda, qual é o valor para a cauda de 5%. Isso tem um interesse prático agora, porque nós vamos usar aquele valor de alfa, o nível de significância que nós vamos ver em outra aula. O valor de alfa eu posso atribuir aqui para saber qual é o valor de corte daquela variável. Então, se eu puser 5% de cauda, então veja que eu estou iluminando aqui o valor de probabilidade de 5% na cauda, eu vou saber qual é o valor de colesterol que delimita esse 5%. Ó. Então, 221,4 é o valor de colesterol a partir do qual 5% da população fica acima disso. Entenderam? Então, 5% da população, que é esse 005 aqui,
está acima de 221,4 miligramas de colesterol por decilitro. Ok? Também podemos fazer diferente. Essa mesma observação, no Probability Distribution Plot, eu posso pegar de novo para ver a probabilidade, entrar no Shaded Area. Ao invés de ver a cauda, eu posso ver esse miolo, o intervalo entre a média e um certo valor de colesterol. Então eu vou colocar o X-value aqui. Então, qual é o valor de colesterol que poderia me interessar entre a média e 200, por exemplo? Quantas pessoas estão, qual a probabilidade de uma pessoa cair entre a média, 167, e 200? Então, vamos ver, a probabilidade é 16,17%. Isso mesmo, 16,17%. Então, esse é o conjunto de pacientes que fica... Oh, eu peguei a cauda aqui, né? Não era isso que eu queria, não. Peguei errado. Vamos lá de novo. Eu quero entre 200 e a média. Vamos voltar. Nós queremos entre a média. De novo aqui, que acho que eu não cliquei certo. É aqui, ó, que nos interessa, né? Entre a média, que é 167,9 e 200. Qual é a probabilidade? 33,83% de pessoas caem nesse valor. Tá ok? Pode ser que eu queira saber apenas quem está acima de 200 também, né? Então vamos lá. Vamos calcular probabilidades. Eu prometi que hoje nós calcularíamos probabilidades, né? É o que nós estamos fazendo então. Qual é a probabilidade de cair acima de 200? Vamos lá. Eu tenho esta cauda para o valor acima de 200. O que a gente obtém, então, os nossos 16,17%. Ok? Então, essa função de distribution plot, ela me permite calcular probabilidades em todas as direções da função que eu estou estudando. Ok? Com a normal, isso é bastante intuitivo, porque a média e o padrão se incorporaram muito à nossa cultura científica, né? E na área médica ele é muito apreciado, é muito usado, médios e o padrão. Vamos ver com a binomial, que é um pouco menos intuitivo, né? Eu posso representar também com a binomial o mesmo fenômeno. Vamos ver primeiro o single value, sem ainda pintar nenhuma área. Vamos colocar aqui a binomial, que é uma das primeiras lá em cima. Na binomial, eu tenho que definir o número de tentativas do sorteio, o número de indivíduos da minha amostra, onde eu quero verificar o fenômeno, a ocorrência de um certo fenômeno presente ou ausente. Então, suponhamos que eu vá fazer um sorteio de 100 indivíduos, né? E quero saber qual é a probabilidade do evento, aqui no caso, rubéola, positividade para rubéola, por exemplo. A rubéola não congênita, a soropositividade para a rubéola hoje está em torno de 95%. Então eu quero saber a probabilidade de ser negativo, que é 0,05, tá certo? Então 0,05 é a probabilidade de ser negativo para a rubéola, em 100 tentativas. Essa é a distribuição do meu processo binomial. Então, para vocês entenderem, nenhuma pessoa ser positiva, ou seja, nenhuma ser positiva, no caso aqui, nenhuma ser negativa, melhor dizendo, nenhuma pessoa ser negativa, né? É bem baixinha a probabilidade, né? Em torno de 1%. Se eu pegar 100 pessoas, nenhuma ser negativa, é 1%. De uma pessoa ser negativa, é em torno de 3%. Ele dá aqui embaixo. Quando eu posiciono o mouse em cima da área de interesse, ó, ele me mostra o 0,03%. Quando eu vou para a probabilidade de duas pessoas serem negativas, 0,08%. De 3 pessoas serem negativas, 13,9%. E assim por diante, né? Se eu pegar aqui 5 pessoas negativas, a probabilidade é de 18%, 5 serem negativas,
que nesse caso é a minha probabilidade do evento, né? Em 100 pessoas, 5% é esperado, não era? Então a maior probabilidade de ocorrer é 5 negativos, 18% de ocorrerem 5 negativos. 4 também não fica muito longe, é quase 18. Mas vocês percebam que eu peguei 100 indivíduos e aqui desapareceu, né? Ó. A partir de 13 indivíduos, ele praticamente vai dar 0,001, ou seja, 0,1%. Então a probabilidade é muito baixa de pegar 13 indivíduos negativos. Está formada aí uma distribuição binomial, que na prática ficaria difícil entender sem visualizar esse gráfico. Eu imagino que é mais fácil quando eu vejo a distribuição na parte gráfica. Ela não é contínua. Lembram-se que a normal era uma linha contínua que definia a função. Aqui ela não é, ela é discreta. Ela tem cada valor numa coluna separada, porque ela não é contínua a distribuição binomial. Ok? Se nós mudarmos um pouco aqui o fenômeno, vamos fazer agora de uma forma diferente o nosso gráfico da binomial. Eu quero ver uma área específica, eu quero ver uma probabilidade. Então, como é que eu faço? Binomial, vamos lá. Eu quero ver agora vou colocar menos tentativas que vai ficar mais para ver todas as chances, né? Em 20 tentativas, eu quero ver um evento que tem a probabilidade 10%, portanto, né? E vamos na área achurada, na shaded area. Se o valor que eu quero de x, que eu quero, por exemplo, em 20 tentativas, eu quero 5 positivos, né? Então ele vai me dar este aqui, o primeiro, vamos ver, com 5 positivos, tá lá. Ou acima de 5 ele fez, na verdade, né? Acima de 5 positivos, eu tenho este valor aqui, 4%. Ó. Em 20 tentativas, com 10% de chance de ser positivo, acima de 5 deu 4% de probabilidade. Vamos ver um outro exemplo na mesma direção. Graph, probability plot, com a área achurada. A binomial, com as mesmas características, só que agora eu vou colocar no meio, né? Eu quero entre o valor 5 e 6. Eu quero então diminuir um pouquinho, eu não quero todos, eu vou colocar um pouco menos, que é melhor aqui. Vou colocar entre 2 e 3. Pronto, ele me calcula a probabilidade de ser 2 ou 3 positivos, que é 0,47. Então nós temos um recurso simples também de calcular a probabilidade sem usar aquela conta toda que a distribuição binomial nos coloca com combinatória, fatorial, etc. Fica muito mais simples, né? Usando desta maneira, com esse instrumento aqui gráfico, eu consigo calcular probabilidades de interesse específico. Tá certo? Vamos fazer mais um para fixar bem essa binomial, porque esse aqui é um recurso bastante útil de cálculo de probabilidades, né? Então, queremos isso aqui, a shaded area agora eu vou fazer um valor mais estreito ainda, de 3 a 3, só 3. Tá aqui, ó, isolei o 3, eu tenho 19% de chance, né? Tá aqui anotado, de obter 3 positivos em 20 pacientes, quando eu tenho 10% de probabilidade na população. Ok? Então tá aí mostrado o binomial para vocês. Finalmente, vamos mostrar a Poisson. Então, graph, probability distribution plot. Vamos mostrar com shaded já, porque vocês já estão agora habituados, né? Procuremos o Poisson aqui na coleção. Poisson. Lembram-se que do Poisson só tem a média. A média coincide com a variância, né? Então a única informação que eu preciso é a média. Então peguemos um caso aqui, para exemplificar, de número de rubéolas congênitas no estado de São Paulo por ano. A média é 3,2.
bebês que nascem com rubéola congênita. Vamos pegar uma shaded area, eu quero calcular a probabilidade, o valor de nascerem 4 a 5 bebês com esta doença congênita. Então, escolhemos o valor de x entre 4 e 5, está aqui a Poisson. 29% de chance de nascerem 4 ou 5. Não é desprezível a chance, né? Mesmo tendo uma média de 3,2, nascer 4 ou 5 é razoavelmente elevado ainda, a chance, né? A soma das duas probabilidades. Então, Poisson também fica mais fácil de calcular, não sendo necessário aqui lançar a mão do recurso das contas na mão ou na calculadora, tá certo? Então ficou bastante simples a gente fazer o Poisson. Muito bem. Os recursos gráficos podem ser explorados agora por vocês. Eu recomendo que vocês façam esse exercício com vários gráficos diferentes. É bastante intuitivo a manipulação desse menu. Vocês viram que é fácil e ágil da gente realizar essas manobras todas, né? Muito bem. Ainda na planilha, vamos fazer mais alguns exemplos aqui de transformação do banco de dados agora. Que quando a gente coleta um dado, não obrigatoriamente a gente tem ele na forma final de análise. Muitas vezes é preciso definir alguma variação, alguma remodelação do dado, né? E nisso o Minitab também nos ajuda bastante. E eu vou mostrar agora como fazer isso para vocês terem um exemplo prático. Vamos pegar a idade. Muitas vezes nós trabalhamos a idade não pelo valor anotado de cada indivíduo, mas por faixas etárias. Isso nos dá uma melhor compreensão do fenômeno, porque quando eu estou trabalhando por exemplo, com indivíduos que variam muito de idade, entre 5 anos de idade, por exemplo, e 60 anos de idade, muitas vezes não interessa saber se tem 6 anos, 7 anos, ou se tem 58, 59. Interessa saber se ele está dos 5 aos 10 anos de idade, dos 10 aos 15, que é uma faixa de variação mais interessante, agrupada, do que a idade pura, a idade do indivíduo. Então vamos fazer, como é que eu transformo a idade anotada de cada paciente na idade, numa faixa etária? Se eu fizer isso à mão com 700 pacientes, também é bastante desgastante, né? O Minitab me permite fazer isso fazendo uma manipulação dos dados, recodificando os dados. Vamos ver como é que isso é feito, porque é bastante útil, né? O primeiro passo é saber qual é a amplitude dessa variação. De quanto a quanto, de que idade, qual é o indivíduo mais jovem e o indivíduo mais velho. Para isso nós vamos aqui no nosso stat, de novo, e lá tem, dentro do tables, né? Dentro do stat, quer dizer, nós temos o Basic Statistics. E nesse Basic Statistics tem o Display Descriptive Statistics, em que eu posso escolher, por exemplo, idade, né? Vou selecionar a idade e quero que ele compute algumas estatísticas específicas. Eu posso pedir a média, o erro padrão da média, que é esse SE, significa Standard Error of the Mean. Nesse caso não está me interessando agora saber nada disso. O desvio padrão pode ser interessante, o valor mínimo, o valor máximo, muito interessante. Se eu tenho dados faltantes, ó, quantos dados estão faltando, N non-missing e N missing. Missing data é um problema, né, na vida de qualquer pesquisador. Muitas vezes eu tenho um protocolo em andamento, mas algum dado não foi colhido. E eu preciso saber, depois que eu tenho todo o banco, quantos dados estão faltando naquela variável específica. Então esse é importante, saber quantos estão anotados e quantos estão faltando. O primeiro quartil, a mediana, podem dar uma informação, vamos manter, e aí dou um OK, já selecionei as estatísticas, eu não quero nenhum gráfico agora, eu poderia selecionar gráficos também desta variável, mas agora não quero porque vai fazer um pouco de poluição na tela. Então vamos lá, vamos ver a descrição estatística da variável idade. Então, a idade tem 705 indivíduos com idades anotadas e nenhum dado faltante, ó. Esse N asterisco aqui significa nenhum dado faltante. 0, N asterisco, nenhum dado faltante. A média de idade foi 54,5 praticamente. O desvio padrão 17,4.
temos um indivíduo de 2 anos de idade e um indivíduo de 95 anos de idade. Então, uma variação muito grande, né, de faixa etária. Em todo caso, vamos então dividir em faixas etárias a partir dessa nossa constatação. Sabemos que temos uma faixa grande e, portanto, podemos aqui estipular assim. Digamos que eu esteja estudando diabetes. Diabetes juvenil tem uma importância diferente do diabetes adulto. E o diabetes adulto pode se manifestar de formas também distintas. Então vamos lá. Com base nesse pensamento a priori aqui que eu estou fazendo, vamos criar nesta coluna aqui, ó. Eu vou posicionar o meu cursor aqui em idade e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou inserir uma coluna em branco aí no meio. Como é que eu faço isso? Localizem aqui no menu, abaixo do menu principal tem este ícone que me mostra como inserir uma coluna naquela posição. Então, abaixo do menu principal tem um ícone aqui que mostra umas coluninhas amarelinhas e com uma seta inserindo uma coluna aqui. Quando eu pressionar esse botão, uma coluna em branco aparecerá aqui ao lado de idade. Tá certo? Então aqui em cima, no menu, abaixo do menu principal, tem este ícone de inserção de coluna. Então ao pressioná-lo, eu insiro uma coluna naquela posição. Essa coluna eu vou denominar de faixa etária. Pronto. Dou Enter. Reparem que eu pus um nome comprido e a coluna se acomodou automaticamente na largura que eu precisava. Então isso é muito interessante também, é uma edição facilitada que o Minitab nos oferece, né? Como é que eu vou definir agora as faixas etárias? Eu tenho que recodificar a idade em faixas etárias, ok? Nós vamos pegar aqui, nesse menu principal, tem a palavra Data de dados, aciono Data, aqui em Data, vou selecionar Code para codificar. Nós vamos codificar uma variável numérica para uma variável texto. Então aciono aqui numérico para texto, numérico to text. Onde é que estão os dados numéricos? Estão em idade. Onde é que eu quero guardar? Onde é que eu quero recodificar? Em faixa etária. Essa variável que eu acabei de criar, chamada faixa etária. Agora vem a questão de como colocar as faixas etárias. Eu sei que eu tenho um indivíduo de 2 anos, não tenho? 2 anos, 2 pontos. Vamos falar, para simplicidade agora, de 2 a 15 anos de idade, tá ok? Uma fase, então, entre a fase de criança até o começo da adolescência. A nova faixa etária eu vou chamar de 0,2 a 15 anos. Eu posso escrever assim mesmo, porque é um texto agora, né? Eu estou codificando de numérico para texto. Então, eu pus o 0 na frente, porque o número 1, na ordem alfabética, aparece sempre antes. Se eu puser 2 a 15, na hora de fazer as planilhas e tal, ele vai colocar o 16 antes do 2. Então, para não dar confusão, eu ponho o 0, 2. Agora, o próximo intervalo eu posso chamar de 16, 2 pontos, para indicar até, né? Então, aqui o código do programa me faz usar 2 pontos para significar até. Então, de 16 até 25 anos, vamos agora dar uns pulos maiores, né? Ou até 30, vai? Vou incluir os adultos jovens aqui, digamos. Então, de 16 a 30, eu vou falar 16 a 30 anos. E assim por diante. De 30 a 31, não pode dar overlap, então tem que ser 31 até 50 anos. Eu vou escrever 31 a 50 anos. E finalmente, 50 anos, não, finalmente não, vamos fazer mais umas 2 faixas. 50 a 75 anos. Oi? Desculpa, 51, boa. 51 a 75 anos. Não pode
uma faixa não pode entrar na outra, senão ele não sabe classificar. 51 a 75 anos e, finalmente, de 76 até 95 anos, não era? Certo ou não? 95 anos. Então, vamos lá, última faixa, de 76 a 95 anos. Tá lá. A hora que eu der o OK, ele vai preencher automaticamente para a gente essa classificação, como vocês viram aqui. Então fica muito fácil, muito simples obter uma reclassificação tanto de texto para numérico quanto de numérico para texto. Ou de data, por exemplo, eu posso usar uma variável que era data da consulta. Eu posso reclassificar datas também. Posso reclassificar variáveis lógicas também. Então qualquer banco de dados, qualquer DBF, Excel, XLS, qualquer banco que esteja naquela padrão ODBC pode ser transportado para o Minitab e ser modificado com grande facilidade operacional. Então eu tenho muitas situações possíveis aqui de mudança de variáveis nesse data. Vejam aqui, ó, vamos explorar um pouquinho esse aqui, que é uma capacidade importante. Eu posso fazer planilhas novas a partir de uma planilha matriz. Se eu tiver uma planilha mãe, eu posso gerar vários filhotes, de acordo com o meu interesse. Eu posso, por exemplo, separar os pacientes apenas com ureia maior do que 50, numa planilha separada. Eu posso pegar os pacientes com glicemia acima de 200, fazer uma planilha só deles. Então eu posso fazer planilhas diferentes para finalidades diferentes a partir da planilha matriz, com muita facilidade. Eu posso fazer um split, quer dizer, separar duas planilhas por gênero. Eu pego uma planilha só de sexo masculino, uma só de sexo feminino, numa única manobra eu consigo fazer isso. Consigo fazer junção de planilhas também. Pegar duas planilhas distintas e juntar de acordo com uma certa característica comum entre elas. Então, digamos que foram anotados por pacientes iguais em duas planilhas diferentes. Eu posso juntar as duas de volta por essa característica. Eu posso fazer um desempilhamento. Isso vai ser importante para alguns testes estatísticos dentro do Minitab. Por exemplo, eu posso pegar medidas de glicemia de homens e de mulheres e colocar lado a lado para fazer uma análise de interesse qualquer aí. Eu posso reagrupar fazendo o desempilhamento e criando planilhas novas, né? Mas eu posso empilhar também. O empilhamento, o reverso. Sair de colunas separadas para, por exemplo, digamos que a glicemia foi anotada em colunas diferentes. Eu quero que ela fique tudo empilhada. Eu posso fazer esse movimento novamente. Posso transpor colunas, posso ordenar por um certo, por exemplo, ordenar por idade, da menor idade para a maior idade. Ordenar por exemplo, por valores de ureia, por qualquer variável que vocês escolherem. Mesmo nominais, ele também consegue ordenar. Eu posso mudar o tipo da variável de texto para numérico e de numérico para texto com certas condições, né? Não é, numérico para texto é mais fácil do que texto para numérico. Enfim, este item de manipulação de dados é muito eficiente no Minitab, como vocês perceberam. Essa recodificação é algo ágil e facilita muito a vida de quem tem planilhas grandes e não quer fazer as coisas com erro. Porque cada vez que você faz na mão, copy e cole, né? Quando corta e cola, você tem uma chance de errar na definição da área que você está copiando e cortando. Se você definir regras assim escritas, bem claras, é mais fácil de verificar a questão, tá? Então tá aqui, faixa etária foi bem definido com uma redefinição de idade numérico para faixa etária texto. Ok. O que mais a gente poderia ver hoje? Aqui, o Minitab tem um grande número de itens estatísticos, né? Cálculo. Antes de falar de estatística, eu posso também fazer cálculos com as colunas. Eu posso, por exemplo, usar a calculadora para fazer um índice, por exemplo, o índice de massa corpórea. Se eu tiver aqui a altura, se eu tivesse aqui, não tenho, mas altura e peso, e quisesse calcular uma coluna de índice de massa corpórea, eu posso pegar a altura
e o peso e fazer um cálculo com as colunas, criando uma nova coluna de índice de massa corpórea. E daí para frente, se eu quiser fazer por exemplo, se nós tivéssemos chance de fazer um clearance de creatinina, tem as creatininas, tem a coluna com o volume urinário, com o tempo, eu poderia fazer um cálculo com as colunas. Então, há muitas aplicações além da estatística que são numéricas e fáceis de utilizar com a calculadora. Finalmente, para o dia de hoje, nós vamos ver aqui só correr os olhos nas possibilidades estatísticas que se apresentam pelo Minitab. Depois vocês vão ter chance de ver isso com calma. Então, o primeiro item é aquele chamado de Basic Statistics. No Basic Statistics eu posso realizar grande parte dos testes mais conhecidos como o teste T para 2 amostras, o teste T pareado, o teste para 2 variâncias, um teste para 2 proporções, o teste de normalidade, que é interessante conhecer, porque eu posso pegar os meus dados e verificar se eles têm distribuição normal, diretamente. Eu não preciso ficar supondo, olhando para o gráfico, se ele está bem enquadrado, o meu histograma, se ele se enquadra bem com a curva normal. A gente pode testar a normalidade diretamente por aqui. Então isso é bastante simples, né? Então, esse é por exemplo, vamos entrar no Normality Test, que acho que tem um interesse mais geral. Vamos ver se a nossa glicemia tem distribuição normal, nesses dados aqui, né? Eu vou rodar um Anderson-Darling, que é um teste de normalidade. Então, a glicemia, será que tem distribuição normal nesses dados? Então, quando eu rodo o Anderson-Darling, o que ele me oferece? Ele me oferece o tracejado em linha reta do que deveria ser. Se tivesse distribuição normal perfeita, deveria ter esta relação aqui, né? Vocês vejam que as minhas glicemias, elas não estão perfeitamente acopladas na linha reta. E tem um valor aqui menor que 0,005. No Anderson-Darling, para considerar normal, eu tenho que considerar o valor de P maior do que 10. É o contrário da maioria dos testes. Então, se o valor aqui fosse maior do que 0,1, eu poderia considerar normal a distribuição da glicemia dos meus dados. Nesse caso, não é normal a distribuição de glicemia dos meus dados, hein? Nós estamos falando agora dos dados aqui da planilha. Por quê? Porque possivelmente está distribuído gente que tem diabético misturado com normo glicêmico. E isso muda completamente a distribuição. Se eu separar os diabéticos e não diabéticos, possivelmente eu vou obter uma distribuição normal entre os não diabéticos. Tá ok? Mas como eu tenho misturas aqui, eu tenho muita gente com glicemia elevada, o que atrapalha a definição de normalidade aqui. Eu tenho 2 grupos, não tenho só um mais. E aí eu perco a normalidade da distribuição. Então o teste de normalidade é bastante simples e direto, né? Então, quando vocês entram em Stat, Basic Statistics, Normality Test. Nós vamos ver um pouquinho de inferência na próxima aula, então eu não vou me deter nos testes agora com vocês. No Stat ainda nós temos a regressão. A regressão pode ser a regressão simples, né? Pode ser uma curva não linear, ou seja, pode ser uma regressão de curvas de outras funções, não só a reta, né? Eu tenho a regressão logística, que é uma análise multivariada, binária, ordinal e nominal. Então, os 3 tipos de regressão logística são possíveis de serem realizados aqui pelo Minitab. Isso dá muito poder em análises multivariadas, que nós vamos ver também mais para frente. A análise de variância. A análise de variância tem todos os testes aqui, one way, quer dizer, para um fator, two way, 2 fatores, tem o modelo linear generalizado, o GLIN, né? Temos também análises para médias, testes para variâncias de igualdade de variâncias, que é muito importante antes de fazer a nova. Vamos ver mais para frente também isso aí. Então, para fazer uma nova, eu não posso fazer direto. Eu tenho que testar se há homogeneidade de variâncias. E esse teste de Bartlett ou de Levine, que é feito por aqui. Nós temos os controles, os gráficos de controle, o controle de qualidade, de sobrevivência, multivariadas, algumas funções multivariadas com componentes principais, a análise de fator,
a análise de cluster, os 3 tipos de análise de cluster, análise discriminante. Então esses são testes bastante recorrentes na literatura médica e biomédica. Temos também as séries temporais, aquele de tabelas de contingência, que é o cross tabulation, para teste de Q² e testes de Fisher. Temos os não paramétricos, que é um conjunto bastante importante de testes estatísticos, que tem o Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e o Wilcoxon, entre outros, mas esses são os principais. Temos também algumas representações gráficas com testes embutidos, com boxplot, né, e cálculo de amostra, que nós vamos ver também numa quarta aula teórica de amostragem. Então, para calcular a amostra ou o poder do estudo. Então vejam que eu tenho um menu bastante significativo de opções de testes no Minitab. Muito rico para quem trabalha na área biomédica, porque traz soluções quase completas. Não é o mais completo pacote, nós vamos ver outros pacotes mais completos, mas ele é muito simples e ágil. E nós temos ele bem razoável em termos de aquisição também. Então, fica para vocês então essa mensagem. Para vocês agora, eu sugiro que vocês treinem, abram o Minitab e façam alguns exercícios em relação ao uso dele, criem planilhas ou tragam planilhas próprias, ou usem essas que eu disponibilizei. Agradeço mais uma vez a atenção e nos vemos na próxima aula. Obrigado.